Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 65, para recomeçar após a crise. Então, esse é o último episódio que eu gravo morando em São Paulo. A gente não vai chorar nesse episódio. A gente não vai chorar nesse episódio, talvez. Não faço promessas. Mas, então, a partir daqui, a gente vai estar gravando à distância. Obviamente, eu voltarei para São Paulo assim que o Coronga sair daqui. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas a gente vai se encontrar ainda muitas vezes para poder gravar presencialmente. Vocês vão sentir aí, talvez, uma quedazinha na qualidade do áudio, porque a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir se adaptar a essa nova rotina e conseguir gravar com as convidadas, que a gente sempre grava presencial, e vocês sabem que a gente gosta de gravar presencial. Mas eu acho que é isso, né? Vamos seguir. Eu espero que pra vocês continue a mesma coisa ou melhor ainda, cada vez melhor. Sim. A dinâmica vai ser a mesma, alguns episódios só nós duas, alguns episódios com convidadas. Mas pra gente vai mudar bastante a nossa rotina, porque a Babi não é só minha companheira de podcast, é minha amiga. E a gente, né, vivia juntas aqui em São Paulo, rolê e tal. E isso vai ser um pouquinho diferente. Mas isso não vai impactar aqui no nosso conteúdo e o Outras Mamas é o nosso amor, nossa prioridade. Sim. A gente vai continuar dedicando toda a nossa energia e trabalho nele. E pensando bem, né, na verdade, essa crise do corona que me obrigou a ir para Brasília um pouquinho mais cedo, eu acho que vai dar uma adaptada melhor, assim, pro susto que ia ser gravar à distância. Sim, a gente já vai ter que ficar em casa. A gente vai ter que ficar em casa mesmo, já ia ter que gravar à distância mesmo, então... Então, hoje a gente tá gravando, não é muito antes não, a gente tá gravando no meio do caos do corona, a gente já tá vivendo em quarentena, hoje é o nosso terceiro dia em quarentena? Quarto dia em quarentena, não sei como vocês estão aí, a gente tem ouvido bastante vocês, tanto no nosso grupo no Telegram, aliás, quem não entrou ainda, entra lá, é só entrar no Telegram e procurar por chat Outras Mamas, tudo junto. Então a gente tá sentindo como é que tá um pouco aí a vida de cada um de vocês, a gente sabe que tem gente que não parou, que ainda tá trabalhando, tem gente que já tava parado porque já tava desempregado, estudante que parou agora, gente que tá fazendo home office, gente que já fazia home office, então, e gente que teve que continuar trabalhando, a gente sabe da maioria dos casos, mas a gente sabe que sim, tem muita gente que não ficava em casa de dia, que não tá acostumado com essa rotina, e que agora tá ficando, e a partir disso vem muitas reflexões, né? Muitas crises, Eu fiz um post, né, recente no meu Instagram, quem não segue vai lá, Thaís Goldcorn, sobre isso, do tipo, uma hora você dá uma ideia, fala, pô, a galera tá em casa, então galera, faça isso, aí alguém vem, fácil falar pra fazer isso quando você não é a pessoa... Então, assim, obviamente a gente trazendo isso agora aqui pro Outras Mamas, a nossa discussão não vai deixar de pautar o que sempre pauta, né? Que é identificar que qualquer crise, e uma crise como essa, vai atravessar raça, classe, gênero. Sim, né? sim. Não tem como. E as especificidades... Como é que é isso? Especificidades. Boa. Da gente estando no Brasil, então a gente foi vendo a crise acontecendo fora e agora a gente está sentindo como ela está sendo aqui, e mesmo aqui ela está sendo sentida diferente em São Paulo, no interiorzão, no norte, no sul, então obviamente esse podcast vai pautar tudo isso e vai entender, mas o que é a nossa ideia aqui? Vamos falar pra galera não achar que a gente vai dar o quê? Boletim do SUS? Ou não. A gente vai tentar entender de onde veio esse vírus, pra onde vai? Não, qual que é o nosso objetivo? Pra isso, ouçam HQ Hora Queer. Hora Queer. Mudou de nome, quase errei. Hora Queer, Teologia de Boteco, Medicina em Debate. Tem uma galera fazendo episódios muito bons pra falar de outras questões que as pessoas são especialistas e a gente não é. Então a gente vai falar sobre o que a gente sempre fala aqui, na verdade, que são um projeto de vida, né? O que a gente vai construir a partir disso. Porque essa crise, ela não vem só pelo vírus. Ela vem de uma crise de um sistema que já estava falido, né? Às vezes parece que a gente estava ótimo, né? Mas às vezes eu tenho essa sensação. A gente tá vivendo tão uma loucura que às vezes eu falo, gente, a vida era tão boa. E não era, tá? Semana passada não era. A gente tinha o Bolsonaro de presidente, a gente tinha todos os problemas do capitalismo, a gente tinha a crise ambiental, a gente tinha todas as questões. Então, essa crise, ela não é do coronavírus. Essa crise, ela não é de agora. Então, é bom a gente sempre lembrar que é isso. A galera dando umas soluções meio românticas, assim, né? Pra quando acabar
para quando passar essa crise do vírus, mas a gente que tá aí na luta, que tá pautando e que tá tentando alertar todas as merdas que vem acontecendo, a gente fala, gente, a gente vai superar essa, mas é assim, a gente tá na luta ainda, é uma atrás da outra, e dá pra linkar, e dá pra gente construir alguma coisa, dá pra gente aprender alguma coisa, e dá pra gente ter um olhar sobre isso que tá acontecendo e ampliar esse debate para quem ainda não fazia o debate de sistema, para quem a gente não fazia o debate do capitalismo, aproveitar esse momento para fazer, porque está obviamente uma crise que quem se afeta mais e o que ferra mais é quem está ali os de baixo, vamos dizer assim. Então você pega um sistema de saúde como o SUS, que, nossa, tá salvando vidas, né? E sempre salvou vidas, na verdade, e que tá totalmente sucateado, agora ele tá mais sucateado ainda, e todo mundo vai cair em cima falando mal do SUS, né? Eu tô falando da maior parte da população, não porque houve outras mamas, eu espero eu. Mas... que já ouviu o episódio com a Maia Flávia. Exatamente. O SUS já estava cicateado, eles já estavam tentando ter desculpa para privatizar. Agora é um momento que talvez isso aconteça, porque assim, ou não, porque é a única salvação, né? Quem tá aí com os kits para fazer os exames e confirmar o coronavírus. Então, assim, são várias questões, a questão financeira mesmo, a gente tá vendo pequenos negócios fechando de amigos nossos, gente, isso é muito tenso, muito tenso. Amigos que acabaram de mudar de loja, acabaram de abrir negócio, tendo que fechar, enquanto os grandes mercados, rede, tipo o McDonald's, Burger King, continua aí, sabe? Continua aberto, continua atendendo, e se fechar por um mês, não vai falir. Ferrou. Não, os grandes negócios não vão, né? Tava pensando não, os grandes não vão falir, os pequenos falem, né? Então, esse é um problema que o próprio sistema meio que cria, assim, né? E ele já existia. Ele só trouxe à tona e acelerou muitos processos que talvez demorassem alguns anos para acontecer. Sim. E a gente aproveitar essas oportunidades para não deixar com que esse mesmo sistema que criou esse problema nos venda a solução de que é ele que consegue corrigir, ele que consegue contornar. Eu tava ouvindo umas senhoras conversando já tava rolando corona, então já tava começando do tipo, desmarquem eventos grandes, mas ainda não tava esse momento do tipo, não saiam das suas casas ninguém. E aí tinha 2 senhoras andando na rua falando assim, olha, eu acho um absurdo isso de falar pra gente ficar se cuidando, álcool gel, lavando mão, não saindo de casa. Isso é uma coisa que eles têm que vender remédio pra gente... Gente, sério? Sério. Eles têm que vender remédio pra gente pra curar isso. Não pode a gente ficar responsável. Então tem muito esse lado da gente aproveitar esse momento pra trazer os debates, pra conversar com as pessoas. Todas as crises são oportunidades de abrir diálogo, né? Então se a gente aproveitou isso na eleição do Bolsonaro pra poder falar coisa que a gente deixou de fazer há muito tempo, falar com a galera na rua, falar com o porteiro, falar com os pais, falar com os tios, sobre uma questão mais profunda do que só eleição, não eleição, mas falar sobre sistema mesmo, falar sobre as condições, falar sobre classe, essa é uma outra oportunidade da gente conversar, ver uma conversa dessa e tentar trazer um debate mais profundo de que tipo de mundo seria o que a gente quer viver, né? Por que essas coisas estão acontecendo dessa maneira? Nossa, você viu que loucura? Uma galera demitiu os funcionários por causa do corona. Você viu que loucura? O patrão ali não dispensou os funcionários, eles estão correndo risco. Aliás, aproveitar esse debate para colocar o ódio na população. A solução que o governo brasileiro está dando para as empresas é cortar os salários em tempo de crise, porque as pessoas não vão trabalhar, não vão poder ir trabalhar, né, localmente. Isso é muito doido. Enquanto tem outros países que estão dando dinheiro para as empresas adiantar continuarem. Férias, por exemplo. Não, gente, não aceita. Exatamente. Aí o que aconteceu com o zelador aqui do prédio. Adiantaram as férias dele, ele estava bem chateado. Mas ao mesmo tempo com medo, né? Porque tem 3 crianças em casa. Exato. Agora, o medo de ser demitido é que, como né, o sistema já faz... Mas agora isso vai ser usado com força, assim. Sim, então, o medo, você tá vendo quem é freela, quem é autônomo, se ferrando sem trampo, você que tem o seu empreguinho lá salariado, seu patrão vai cagar na sua cabeça mais do que ele já caga, e você não tem coragem, você tem como peitar alguma coisa com risco de ser mandado embora? Então, sobre essa questão das grandes empresas que estão, assim, fazendo terror e estão nem aí, o Thiago compartilhou esse perfil criado agora, que é o Corona Capitalismo, que é uma denúncia mesmo para defender os trabalhadores. Então tem aqui a Riachuelo, que, né, Riachuelo, gente, velha conhecida nossa, sobre todas as denúncias. Obviamente eles não dispensaram os funcionários mesmo com
caso confirmado na própria empresa. Então, Copenhague, Uninove, Cinemark, tem uma lista aí, acho que só vai crescer. Então, fazer pressão mesmo. Tem um texto pra gente, se você tá nessa condição que o seu patrão não tá liberando, tem gente confirmada no prédio, aqui em São Paulo, nesses prédios que tem várias empresas, dentro do mesmo prédio tem caso confirmado e as pessoas não estão sendo dispensadas. Agora, antes de começar a gravar, a gente viu o caso confirmado do metroviário, de um trabalhador do metrô em São Paulo. Óbvio, né? Óbvio. Então, enfim, tem que rolar essa pressão. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Eu vou falar, porque vocês chamam atenção para a questão da gente entender dessa subjetividade de classe, um pouco antes de falar das grandes empresas. E aí eu queria perguntar para vocês, e comentem aí, põe nos comentários no Instagram, nos aplicativos dá pra pôr comentário também, pra quem não sabe, tá? Ah, é? Nem dá, no Cashbox dá pra pôr, a gente já recebeu vários, tem 50 comentários no Cashbox, eu respondo todos. Nossa, eu nunca vi. No Anchor também, então, enfim, em todas as redes sociais. Mas vai no Instagram que é mais fácil da gente ver, por favor. Fala como é que tá a realidade de vocês, assim, realidade com outras pessoas que estão perto de serviço, que estão realizando serviço pra vocês, né? Então, tem muitas... A gente tá vendo muito na internet as pessoas que não dispensaram empregada, não dispensaram diarista, de que não é pela segurança de vocês, porque vocês são saudáveis e vocês vão pegar o vírus e vai passar e tá tudo bem. Caramba. É pela segurança das pessoas que trabalham na casa de vocês e das pessoas que estão junto dessas pessoas, né? Principalmente nas comunidades, nas favelas. Como que é a hashtag que tá sendo usada no Twitter mesmo? Eu vou procurar enquanto a Thais complementa porque aqui. é uma loucura essa falta de noção, porque se a gente traz, né, obviamente, um entendimento de classe, de raça e de gênero, muito provavelmente se é um trabalho de diarista, de empregada doméstica, é uma mulher, na maioria das vezes uma mulher negra, e que a gente sabe que o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado é feito por essa mesma mulher. Então, grandes chances dessa mulher cuidar dos pais idosos, cuidar de pessoas doentes, e a gente sabe isso muito bem. Então, né, gente, pelo amor de Deus, vergonha, não passemos essa vergonha. E não é nem vergonha, isso é crime mesmo, isso é uma coisa... Não sei nem o que falar. Então, assim, aí o pensamento liberal do tipo, não, eu não posso parar todos os serviços e liberar todas as pessoas, porque elas precisam desse dinheiro. Como é que eu vou dispensar? Então, se você tem esse dinheiro, você vai dispensar e você vai continuar pagando. É simples, é nesse momento, gente, é o exercício máximo do cuidado, da solidariedade. E assim, se tá difícil pra você, que vai pegar um pouco menos de frila, ou porque, sei lá, tá foda, qualquer coisa do tipo, imagine então pra essas pessoas. E aí, 2 exemplos de conversa, que eu tive essa conversa com algumas pessoas, e aí uma delas falou, era um casal com filho, e aí os dois estão em casa, né, obviamente, e eles falaram, tá, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer com ela, não sei o que, não, a gente pode pagar, vamos pagar, já tava acordado. Aí o cara vira e fala, mas aí eu vou ter que fazer todo o trabalho dela. E aí eu olhei e falei, você vai ter que fazer todo o trabalho. Tipo assim, e a outra é uma mãe, uma casa cheia de filhos, e aí uma das filhas fala, mas aí minha mãe vai ficar sobrecarregada. Pois então, vamos repensar o relacionamento, toda a estrutura da família, todo mundo vai ter que ajudar, todo mundo vai ter que entender que isso... E aí, quem sabe, a partir daí, todo mundo vai fazer sua parte dentro de casa e sua mãe não vai ficar sobrecarregada a partir de uma crise de saúde do coronavírus. Olha que lindo. Tipo assim, silêncio, o jovem tá descobrindo o trabalho de reprodução social. Exatamente. Gente, silêncio, o jovem aprendendo que pode lavar a louça e a mão não cai. Não cai, dá tudo não certo. Não é? Lavar o banheiro. Gente, lavar um banheiro é uma coisa importante que as pessoas deveriam saber fazer e não sabem. Tá? Você já tá indo longe, assim, não sabe o básico. Mas é isso, vamos tentar ter esse olhar de que a gente vai ver muita coisa feia, porque, né, momento de crise aguça essa coisa do egoísmo, a galera que vai atrás de estocar papel higiênico, estocar álcool gel, mas a gente vai ver uma galera exercitando uma solidariedade de um jeito que ainda não tinha colocado em prática, e não é porque a gente nasce egoísta ou porque a gente é essencialmente egoísta, mas porque o mundo que a gente vive fortalece essas ações individuais, e antes eu do que o outro, e se eu fizer também pro outro vai parecer que não sei o quê, ou não sei como ajudar, ou sempre foi assim, tô bem aqui, não vou me meter ali.
Então, essas iniciativas de ajuda, de solidariedade, a gente vai ver muito nesse momento também. E que a gente se apegue a elas e fortaleça ainda mais. Então, aqueles bilhetinhos no prédio, já tá rolando no meu, tirei foto, vou postar. Que, né, provavelmente alguém já viu na internet, alguém fazendo, e é legal que a internet tem esse poder de você ver uma iniciativa legal. Gente, reproduz as iniciativas legais, não vai reproduzir o desespero de grupo de WhatsApp de fake news de bolsonarista, do tipo, estoquem coisas e tal. Não, reproduza isso, a gente colocou o bilhetinho lá no elevador. Pessoas idosas ou em grupo de risco que precisarem ir, mercado, farmácia, qualquer serviço, conte comigo. E aí tem lá, você assina seu nominho, qual apartamento, celular, e eu espero que isso vire uma rotina. E depois eu fiquei pensando, óbvio, eu podia ter feito isso sem corona, né? Uma pessoa que já não... Enfim, né? Óbvio que é importante as pessoas saírem de casa, mas numa situação emergencial, uma mãe no puerpério, uma idosa acidentada, qualquer coisa do tipo, né? Eu entra no elevador, entra pro seu prédio, eu não sei nem a cara das pessoas que moram naquele prédio. Foi até engraçado, porque minha mãe me ligou, perguntou como é que eu tava, não sei o que, blá blá blá. Aí ela falou, Babi, se tiver alguém dentro do elevador, não entra depois. Eu falei, mãe, eu nunca vejo meus vizinhos. Eu não encontro pessoas no elevador, assim. Acho que não moram pessoas aqui. Acho que não moram, acho que moram pouquíssimas pessoas, mas acho que em 1 ano e meio eu devo ter entrado no elevador com umas pessoas, tipo, sei lá, 10 vezes. Então, alternativas de estabelecer essa comunicação, né? Essa ideia eu falei do com meu vizinho a primeira vez, essa semana. Então, tá vendo? As coisas que o corona tá proporcionando. Colocar bilhete no elevador, enfim. Tem maneiras, inclusive, a gente precisa se comunicar com os vizinhos para as questões que a gente pode transformar, do tipo compra coletiva, de repente fazer uma horta no prédio, uma compostagem, a coleta do lixo. Então, se você ainda não tem esse relacionamento com os vizinhos, tanto de prédio quanto se você mora em casa, de bairro, que a gente aproveite essa oportunidade para exercer. Não dá para ir, não vou falar para vocês ir agora tomar um cafezinho, pedir açúcar, porque, né, estamos evitando, mas o bilhete pode ser uma boa, ou para quem já tem, acho que muitos prédios agora tá rolando isso de grupo de WhatsApp de prédio. Eu confesso que eu sou feliz que o meu não tem, seria mais um grupo na minha vida, mas a ideia do bilhete eu achei ótima. Eu achei a hashtag Covid nas favelas mesmo, eu não queria falar errado, hashtag Covid nas favelas, que aí dá pra saber o que tá acontecendo, o que as comunidades estão fazendo, como a gente pode ajudar também, então gente que estiver precisando de doação, é só acompanhar no Twitter que dá pra ver tudinho, assim, porque é uma realidade, né, a gente imagina que o público de Outras Mamas não sendo de comunidade, a maior parte delas, mas que a gente tem que estar ligado, né? Pra ver essa questão de classe, assim, porque são as pessoas que mais se ferram. Que eu postei essa semana nos meus stories que a obra aqui na frente, tá tendo várias obras aqui na frente do meu prédio, e simplesmente não parou, sabe? Eu pensei, gente, se não parar e morrer uma galera, talvez não tenha gente pra comprar esses apartamentos depois. Mas não quer parar. Assim. E não só não parou, como antes a obra era de 7 da manhã às 5 da tarde, agora tá indo até 7 da noite. Porque eles estão intensificando pra, se tiver que parar, eles não terem um prejuízo tão grande. Olha que loucura. Que loucura. Horrível isso. Mas hoje vamos focar nas coisas positivas que estão acontecendo. O que você pode fazer, se você é uma pessoa privilegiada como eu, né, que ainda tô muito preocupada com os meus freelas. Eu sei que eu tenho uma segurança financeira, emocional e de suporte de família muito grande. Isso, num contexto do Brasil, não deveria ser privilégio, mas é. Então, o que eu posso fazer com o meu privilégio é compartilhar meu privilégio. Se você tem esse privilégio de poder trabalhar em casa, de fazer o home office, né? Isso já reduz o número de infecção de uma forma na sociedade que é absurda. Eu tava procurando exatamente um post da galera médica falando sobre isso e eu não tô achando mais, mas eu vou procurar depois para ver se a gente coloca no Medium. Mas eu vi que se você ficar 50% do seu tempo a mais dentro de casa, você já reduz metade a disseminação, o número de pessoas que você vai infectar. E se você ficar 75% do seu tempo dentro de casa, assim, do que antes você ficava, você já reduz para 0,6 e alguma coisinha o número de pessoas que você vai infectar. Quando eu falo de compartilhar o privilégio, exatamente são essas ações que as pessoas estão trazendo no dia a dia para facilitar isso, né? Então, se você tem o dinheiro para pagar a diarista, a empregada, paga e pede para ela não ir. Se você tem... Não tenha. Primeiro você não tenha empregada diarista. Mas aí se tem, né? Tá. Que já é uma questão de privilégio muito grande. Então, já dispensa, já paga. Se você tem essa possibilidade de ir no mercado... Todos os serviços. Exatamente. Todos os serviços, né? Então, eu passei por um dilema muito grande essa semana, que eu tentei acelerar a minha mudança para Brasília, exatamente por conta do coronavírus, porque eu sou grupo de risco.
E aí eu falei, putz, e aí eu vou colocar essas pessoas expostas a mais pessoas, né? Porque elas vão ter que vir aqui na minha casa. O que eu posso fazer? O mínimo de pessoas possíveis, eu tô saindo o mínimo possível, pagando um preço justo. E coisas que eu ia vender, eu simplesmente estou doando. Porque, assim, eu posso doar as coisas, sabe? Pra mim seria ideal que eu conseguisse pagar a mudança inteira com a venda dos produtos. Ia ser ótimo, mas tem pessoas que precisam mais que eu. E aí eu entrei no aplicativo que chama Tem Açúcar, que é muito bom, eu já usei antes, na verdade, eu tinha deletado porque eu não estava mais precisando. Dentro do aplicativo tem pessoas se oferecendo para fazer esse serviço no bairro. Então, assim, se você precisar que eu vá no mercado ou na farmácia, tem pessoas dentro do aplicativo se oferecendo para fazer isso, é muito legal. E no momento que eu coloquei a doação de alguns objetos, uma ONG já veio falar, já entrou em contato comigo, que ela distribui direto dentro das comunidades também. Então, procurar essas alternativas, né? O que você pode fazer? Essa é uma hora de rolar Marie Kondo na casa de todo mundo e ver o que você pode doar para as pessoas, né? O que não te serve mais. Se você tem esse privilégio de estar em casa e tem esse tempo, aproveita, sabe? Porque distribui. As outras, como a gente já falou no começo, as outras merdas que acontecem no mundo, então, se alguém acabou de passar, como a gente viu aqui, situações de crise, enchente, o incêndio, ou coisas da vida mesmo que acontecem aqui, de já não ter grana mesmo e passar todas as necessidades e tal. Isso não parou de acontecer. Então a gente parou de fazer outras campanhas, né, que a gente estava fazendo, então levantando alimento para não sei aonde, assentamento, terra indígena. E aí, de repente, parou tudo, porque agora o foco é, obviamente, de a gente se proteger, mas meio que não dá pra parar, né? Porque as pessoas comem todos os dias, as pessoas precisam das necessidades básicas continuam, e quem tava no perrengue só piorou o perrengue. Então, pra gente ter esse olhar também de não... Se você já fazia doação de grana ou não fazia transferência mensal, alguma coisa assim, continue. Se der pra mandar, né? Não precisa ir pessoalmente, mas se der pra mandar esses alimentos, essa doação, coisas que tem na sua casa, mande, porque as coisas não pararam as merdas não pararam de acontecer, assim, né? Principalmente agasalho, roupa de cama, porque e pensa bem, só piorar. A gente tá em março. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Pode ser que chegue a época do frio e não vai ter campanha de agasalho, sabe? Isso é importante a gente ter em mente, não é pra desesperar ninguém, porque esse não é o objetivo deste podcast, mas eu tô sentindo que falta um alerta do tipo... Governo, as instituições, elas vão falar tudo em 2 semanas, né? Se vai parar, para em 2, porque não dá pra falar, estamos parando por 3 meses. Mas meio que vai ser 3 meses que a gente vai viver, né? Até normalizar e tal. Então, pra gente ter isso em mente, que todas as ações que a gente tá fazendo agora, tudo que a gente tá se preparando, seja mentalmente, seja pensando no outro, seja o cuidado com a sua saúde, de outras coisas que você já tratava. Então, eu, por exemplo, eu tava com já suspeita de alguma merda na minha tireoide. Eu já falei assim, parei, não vejo mais, minha cabeça. Quando isso acabar... eu volto a ver. Não dá. Não tem como. Ao mesmo tempo, eu sei que não dá pra marcar médico, não dá pra ir pro hospital. Mas, assim, alguma maneira de eu tentar ver isso, eu já tinha, graças a Deus, feito os exames. Consigo combinar, e eu vou fazer isso com a nutricionista, por exemplo, que não é o caso, não é a nutricionista que vai ver a tireoide, seria um endócrino. Mas eu já tava engatilhado com ela, então a nossa consulta vai ser por Skype. Coisa que o Conselho de Nutrição não permite, mas acabou de liberar agora. Que bom. Nossa, que bom. Por causa disso. Então, algumas coisas a gente vai ter que continuar. Seja cuidando em casa, ou se for uma coisa gravíssima, vai ter que marcar a consulta mesmo, não dá pra parar. Então, a gente pensar que não é uma pausinha assim, tudo que eu tava fazendo de importante pra minha saúde, ou coisas que dá pra fazer em casa, um projeto que eu tava escrevendo, ou ajuda que eu tava dando pra um santuário. Eu vou pausar tudo, assim que voltar eu continuo. A gente vai ter que pausar as saídas, os bares, os dates, isso tudo a gente vai ter que pausar. Mas algumas coisas a gente vai ter que encontrar maneiras de não pausar. Sim. Porque vai ser longo e vai bater. Vai bater saúde, vai bater cabecinha, vai bater falta de grana. Então essas alternativas, assim, a gente vai deixar a vida totalmente em pausa ou a gente vai tentando manter, construir, para quando essa crise passar, a gente vai reconstruir de que jeito? Sim. A gente vai estar como? A gente vai estar inteiro? Como a gente vai estar, né? Eu espero que a gente esteja inteira para continuar na luta, porque vai ser muita coisa que a gente vai ter. Sabe, assim, cenário de destruiu, aí saindo da quarentena e a gente saindo naquele caos
naquele pós-apocalipse, assim. Eu não quero chegar nesse nível que tá na Europa, gente, pelo amor de Deus. Não vamos chegar, mas é bom a gente estar preparado pra gente estar forte quando a gente... Porque se a gente acabar agora, e se acabar, eu digo, pra muitas pessoas, ficar em casa agora e não sair mesmo, é muito gatilho pra alguma situação que viveu. Eu já vi muita gente falando isso no Twitter, quando teve, assim, a última vez que eu fiquei, sei lá, 4 dias direto em casa foi quando eu tive uma depressão. E a pessoa tá bem agora, mas isso pode ser muito um gatilho, pode ser muito uma lembrança, pode trazer muita gente pra um lugar muito ruim. A gente é brasileiro, gente. A gente curte muito rua, sol, pessoas, abraço, beijo na boca e praia. Então, a gente vai ter que exercitar outras maneiras de distribuir e compartilhar esses afetos e de não deixar as coisas pararem para quando a gente sair lá por cima dos destroços, a gente tá inteiro, a gente tá forte, a gente tá bem. E aí, tem várias iniciativas legais também, e eu até fiz fazia muito tempo que eu não postava no meu perfil pessoal do Instagram, porque eu tinha cansado do Instagram. Eu acho que eu tinha perdido muito sentido da rede, assim, como um todo, né? Pra quem não sabe, meu Instagram pessoal é BABSIMI, Babsimi. Depois eu falo o motivo desse nome. Mas, nossa, eu nunca te perguntei. Babsi é o apelido de Bárbara na Alemanha. Quando eu fui registrar meu nome em todas as redes, obviamente Bárbara Miranda já tinha sido tomado por outros Bárbaras Mirandas na vida. E aí eu falei, vou colocar meu apelido. E Babi Miranda, pior ainda, né? Que eu mais tenho. Aí eu coloquei essa, eu acho que foi no Orkut, no Facebook, sei lá, não sei qual a primeira rede que eu coloquei. E aí tinha um nome. Aí eu falei, Mia de Miranda, né? Que é meu sobrenome. Aí ficou Babsimi em todas as redes. E hoje em dia as pessoas me acham fácil até, mas é meio difícil de pronunciar às vezes. Eu não falava assim. Babsimi. Babsimi. Mas é Babsimi. Enfim, é isso. Muito importante vocês saberem isso. É porque eu fiz intercâmbio na Alemanha. Não sei se eu já falei aqui, mas enfim. Acho que já. Acho que já devo ter falado, né? Mas essa coisa acho que da saúde mental e da relação que a gente pode construir através das redes sociais. E eu resolvi voltar pro Instagram exatamente por isso. Porque talvez seja o meu único contato com algumas pessoas. E uma coisa que eu postei, né? Que eu escrevi nesse último post que tá eu e o Vitor assim na parede. É que isso, querendo ou não, isso estreitou tanto a relação com os meus amigos. Vários amigos que já estavam meio distantes, que a gente já não tava mais falando muito. Isso estreitou tanto e a gente tá, todos os grupos se falando todos os dias, sabe? Assim, não o dia todo, mas assim, muitas vezes por dia, e mandando meme, e falando das crises, das inseguranças. Isso tá muito legal. E, querendo ou não, o Instagram eu acho que vai voltar a ser uma coisa legal durante esse tempo, assim, que as pessoas vão tratar com mais cuidado, né? Eu espero, pelo menos. Eu perguntei pra uma galera como é que, abri aquela caixinha, como é que vocês estão sobrevivendo. E aí a maior parte das mensagens foi, não estou sobrevivendo, estou mal, estou péssima e tal. E algumas mensagens, muitas até, dizendo, estou tentando ficar fora das redes sociais porque tá me fazendo mal. Então acho que tem esses dois lados. Eu, por exemplo, tô igual a Babi, eu tô mais ainda do que eu já tava, porque eu tô me fortalecendo nas pessoas. Eu preciso do contato com as pessoas. E assim, não é que eu tava super saindo, gente, eu já não tô trabalhando fora há um tempo, eu já tô ficando mais em casa. Mas só da possibilidade de não poder encontrar com as pessoas, isso me deixou muito carente. Canceriana, né? Eu fiquei muito carente num ponto assim que fazia tempo que eu não me sentia. Então eu também tô me fortalecendo, conversando com amigos que não falavam há um tempo, amigos que já estavam presentes desde sempre e, pasmem, desconhecidos. Eu tô tendo conversas assim, profundas com desconhecidos. E tá sendo muito bom, porque é um outro tipo de conversa que você tem com desconhecido. É a conversa do descobrir como é que tá aí, né? Como é que tá sendo a quarentena. Na sua realidade, né? Exatamente. Então eu recomendo muito. E se a internet tá te fazendo mal, muito provavelmente é pela quantidade de notícias e informações. Então eu acho que dá pra gente ter um tipo de organização do tipo, páginas que falam notícias. Ou se tem algum perfil que compartilha muita coisa muito pesada, silencia por agora ou deixa de seguir por agora se isso tá te fazendo mal. Começa a seguir mais páginas de memes, ou, né, de coisas mais leves. Ou uma galera muito legal que tá fazendo live de dança, de aula de dança, de yoga, de música. Nossa, a Teresa Cristina tá cantando todos os dias, gente. Sim. Você viu como é que é aquele Anthony Hopkins? Será que é ele? Com o gatinho tocando violão? Você viu isso? Não vi, mas eu preciso ver. Eu preciso procurar pra ver. Como é que eu vou achar? No Twitter é difícil achar uma coisa que você viu, né? E pra quem não sabe, pra quem usa Twitter, porque eu e a Thaís, a gente tá muito no Twitter, principalmente agora. Pra quem não sabe, o Twitter tem como você... Aliás, tem ferramenta no Google, tem esses... Quando você coloca no navegador... Esqueci o nome. As extensões do navegador.
Dá pra você colocar pra silenciar umas palavras. Então, se você não quiser ler sobre o coronavírus, põe pra silenciar as palavras e não vai aparecer nada pra você. Eu gosto de me manter informada, então pra mim os primeiros dias foram muito ruins. Eu fiquei muito mal. Mas eu acho que agora eu já encontrei um ponto de equilíbrio, assim, nesse relacionamento. Mas o meu relacionamento principal tá sendo pelo WhatsApp. Isso tá sendo muito legal e tomar contato. Eu tenho vários amigos que moram fora. Ah, tá, estou mostrando, é o Antônio Hopper mesmo. Vocês vão ouvir o áudio, mas aí vocês... Ah, é o que eu falei que ele tava tocando? É piano, tá? E o gatinho tá no colo. Perfeito. O gatinho tá fechando o olho, assim, é lindo. Então, tem como a gente aproveitar isso e tentar usar isso da maneira mais humana no sentido bom, porque desde que a gente aprendeu que falar uma coisa humana não é bom, porque humano é uma bosta, mas tentar pensar humano do jeito que a gente gostaria que fosse humano, sabe? Do jeito que a gente acredita que deveriam ser as relações. É o momento de repensar relações, assim, repensar como a gente cuida do outro, como a gente olha pro outro, como a gente cuida da gente. E já viu que massa, assim, tem várias atividades que antes eram pagas e a gente não conseguia pagar, e agora estão sendo de graça. Porque tá tudo online pra todo mundo ver. Obviamente, quem tem acesso à internet, né? Já é um privilégio. Mas assim, fazer curso, eu acho que foi a USP, tá com curso de Libras gratuito na internet, que eu tava querendo fazer há um tempão. Sim. Aula de dança, gente. Aqui, a Escola de São Paulo, tem o Centro Nós da Dança lá no Rio, que tá com as aulas de hip hop bem legal, de funcional. A maravilhosa da Bot Class, acho que foi ontem, eu não consegui. Bot Class também tá. Então tem várias, assim. Qual é o Yoga pra Todos também tá. Maravilhosas também. Então dá pra gente se conectar muito mais através disso até, né? E as pessoas compartilhando, você compartilhar também o que você tá fazendo de legal pra sobreviver. Eu vi alguém comentando no Twitter de tipo, nossa, eu nunca tive que passar tanto tempo junto com meu marido no mesmo ambiente, Como né? faz? Como faz pra sobreviver essa quarentena, 24 horas com meu marido? Eu falei, gente, pergunta isso é privilégio, transa o dia inteiro. As pessoas não entenderam. Porque você vai pra casa, você continua na lógica de 9 às 7 da noite, que você tem que trabalhar e você acha que você tem que estar disponível. Mas se ninguém souber que... Se não tiver reunião... Você pode transar a hora que você quiser. 4 da tarde, transando. Eu falo isso pro Vitor. Eu falo, a gente tá subvertendo o capitalismo, transando 3 da tarde na quarta-feira. Porque ninguém faz isso. Eu acho. Nessa, quem mora junto com o companheiro se deu bem. Os solteiros não estão podendo ir pra date. E aí, se quiser dicas, eu dou dicas, porque eu faço isso há 2 anos com o Vitor, assim, não transar quarta-feira, 3 da tarde. Fala a verdade, Babi, quando eu mando mensagem você não responde. Mas de você exatamente pensar nessa rotina, como é a rotina de casa com outra pessoa o tempo inteiro dentro de casa, o que vocês fazem juntos, é bom separar isso, assim. Então, quem quiser dicas, eu vou dar dicas no Stories no Instagram. Eu acho que, pensando agora você falando isso, é uma oportunidade, e a gente já ouviu algumas de vocês, nossas ouvintes amadas, falando eu acho tão massa, assim, como você se expõe no Instagram, mas eu não tenho coragem, e também, mais uma pessoa falando, sei lá, sobre veganismo, sobre receita culinária, ou sobre não sei o quê, né, já tá... Não, gente, não é demais, então aproveita essa oportunidade, porque eu tô assistindo tudo, a pessoa tá cozinhando, a pessoa tá lá, sei lá, escrever num diário, eu tô vendo tudo, eu quero ver pessoas, então mostra. Depois que eu descobri que a Sandra tá assistindo tutorial de maquiagem no YouTube. A Sandra Guimarães assistindo tutorial de maquiagem no YouTube, é isso. Esse é o relato. Então, se você tem essa vontade, essa disposição, se você acha que você tá fazendo uma coisa... não precisa ser incrível, gente. Pequenas ações... Mostra, alguém vai se conectar com a sua voz, com você falando, já vai, ou um amigo seu que tá distante de primeira. Então, eu acho que é uma oportunidade. Agora, oficialmente, 2020 é o ano do podcast. Eu não quero nem saber, vai ser. É a única alternativa. Eu não sei se vocês sabem dessa piada, mas tem uns 10 anos que os podcasters e a galera que fala mais sobre a mídia, na verdade, fala 2015 é o ano do podcast. Não, 2016 é o ano do podcast. Agora, gente, é o ano do podcast, porque... A gente vai precisar dessas ferramentas pra estar presente, né? A gente não fala que o podcast é uma grande conversa entre eu, a Babi e quem tá do outro lado. A gente conversando assim, de tomando um cafezinho mesmo, ou uma cachaça, porque tá difícil. Então esse vai ser o ano que vai ser eu, a Thaís e uma galera. Quero ver milhares de pessoas ouvindo outras vozes. Uma galera com a gente. E apoiando os outros podcasts também. Tem podcast sobre tudo nesse mundo. E é muito massa se conectar...
Você sabe que eu me conecto mais com tanto o podcast quanto no Instagram, quem faz bastante stories e tal, muito mais é com quanto eu me sinto participando daquela conversa e que aquela pessoa tem a ver comigo, eu estaria numa roda de conversa com aquela pessoa, do que exatamente o conteúdo naquele momento. Sim. Então, às vezes, o conteúdo é até massa, mas eu não tô na mesa de bar com aquela pessoa. Isso, né, podcast que são essa característica mais assim. Às vezes é só, você quer só um informativo mesmo. Mas esses podcasts mais soltos, mais leves, eu preciso me conectar com aquelas pessoas e falar assim, eu seria amiga dessa pessoa. E é isso que é muito massa dessa mídia. Então, as nossas amigas que ouvem a gente aí, pareceu agora aquelas radialistas, fala amigas! Mas vocês que estão aí, que curtem, que conversam aqui com a gente, continuem, porque a gente vai precisar muito desse espaço, todas nós, né? Pra gente... e é isso, pra não abandonar, e pra gente continuar construindo, continuar lutando, e continuar... E assim, vocês podem ficar tranquilas que os próximos episódios vão ser sobre os outros temas que já estavam planejados. Não, assim. A gente não vai parar pra falar só sobre corona, porque senão, assim, já tem muita gente falando, e a gente sempre fala pra, né, nunca é demais falar. Mas a gente não pode parar a nossa vida por conta disso, né? Então vamos falar de outras lutas continuam e a gente quer construir outras coisas com vocês. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita. É óbvio, né? Não tem como ignorar. Não tem como não ficar, a gente especialmente abalada ou especialmente atravessada por isso. Tem família, tem nossas preocupações, tem tudo isso. Mas a gente vai sempre estar falando sobre isso no Twitter e onde der, e se, né, calhar no meio de um assunto aqui, muito provavelmente a gente vai trazer um tema, sei lá, vamos falar sobre desenho, e a gente vai falar sobre o corona, porque tá muito atravessando a gente. Eu amo aquele... Se eu não tô falando de corona, eu tô falando de Big Brother. Uma galera falando, aquele memezinho que a galera fala, eu passava 90% do meu tempo falando sobre corona, e os outros tantos por cento esperando que alguém falasse sobre corona pra eu poder falar sobre corona. Então tá meio isso, Big Brother e corona tá aí. E a gente não vai conseguir não falar. Mas os temas... Talvez Big Brother acabe aí, a gente não vai mais poder falar do Big Brother. Mas ainda tem um tempo pra falar um pouquinho. Fazer um episódio sobre Big Brother seria o meu sonho. Eu tô falando assim, falar nos episódios. Eu vou me comprometer aqui. Eu vou criar um podcast meu, sozinha, ou se alguém quiser... Não sobre Big Brother, mas sobre essa cultura, assim, baixaria, televisão, vergonha alheia. Eu acho que eu sou essa pessoa, gente. Vale. É isso que eu assisto, é isso que eu gosto. Minha vida é isso. Eu escolhi fazer rádio e TV porque eu gosto das baixarias na TV. Eu acho que ia ser ótimo. Então, agora que você tá com tempo. Tá tranquila, menina. Faz um podcast novo. Mas fica aí a ideia. Eu sempre quis fazer esse podcast da bagaceira. Vai ser o podcast da bagaceira. Eu acho que nem tem. Você já pode criar, registrar antes que todo mundo saiba. O nome vai ser podcast da bagaceira? Não sei que dá. Pode ser. Vocês comentam aí, vocês vão Bagaceira ver. Cast. Bagaceira Cast. Ó, o povo pegando uma ideia, hein, gente? Essa ideia é minha, tá registrando antes aqui. de eu lançar esse episódio. Tá bom. E a Thaís falou um pouco dessa questão fez uma piada, né? Falando que os casados se deram bem na quarentena, porque vão poder transar a qualquer hora, todo mundo de quarentena em casa. Mas é um momento da gente ressignificar, como eu falei nos grupos do WhatsApp, com os amigos, ressignificar as nossas relações como um todo, né? Que eu acho que é o mais importante, assim. Então, alguns primos estavam afastados, e qual que é a importância de cada um, todo mundo perguntando como que tá a família, como que estão os filhos, como que estão os avós, né, todos os parentes, coisas que normalmente a gente não pergunta, tipo, e aí, como é que tá seus pais? Raramente pergunto isso pra uma amiga, sei lá, eu vou inferir que os pais dela também, se tivesse ruim ela teria falado alguma coisa, mas tipo, agora é uma pergunta diária, como estão os pais de vocês? Todo mundo tem mais de 60 anos, ou quase 60 anos, da nossa geração, né? Então, é muito legal que a gente está estreitando relações e construindo novas pontes com as pessoas. Pontes que a gente nunca deveria ter perdido, na verdade, né? Sempre deveria ter tido. E a gente tava perdendo. Eu tava falando pra Babi que eu tava conversando com um estranho de aplicativo. E aí eu tava preocupada com a mãe dele. Porque é isso. Eu sou essa pessoa. Se a gente vai falar de um outro jeito de se relacionar, que é um jeito do cuidado, da preocupação com o outro, desse olhar mais afetuoso e mais carinhoso com o outro e realmente interessado, né? Porque às vezes é só puxar papo e você não quer saber, não. Sim. Realmente eu quero saber o que tá doendo, o que tá pegando e como tá sua mãe. Mas esse lugar já é muito nosso, né? Já é muito da mulher. Então eu sou essa pessoa que nas relações, no geral, eu já sou a pessoa que vou perguntar da mãe e já vou ter mais essa preocupação.
Mas porque esse é o lugar da mulher na sociedade. Então, a proposta que, né, e aí trazendo Daniela Rosendo de novo, ecofeminismo e a ética sensível ao cuidado que ela traz, né, que é uma proposta da Karen Warren, que é outra ecofeminista, é a gente ampliar, sabe? Que a nossa ética feminista vem a partir do feminismo, mas que isso se amplie para todas as pessoas. Que é um outro tipo de pensar, que não é o tipo de pensar em regras e em direito, que é esse jeito que a gente se organiza muito masculino, né? Não, mas a regra é assim, porque o direito é assim, a função é assim, porque é tudo muito pragmático e tudo muito dividido dessa maneira. E se a gente pensasse numa outra proposta, que é essa proposta da ética do cuidado, e que todo mundo cuida de todo mundo, e que todo mundo tem esse olhar, e que sentimentos, e que coisas como sentimento, empatia, compaixão, carinho, não sejam coisas menores e menores e minimizadas, e não por acaso que é o das mulheres é o que é minimizado. Porque é justamente isso, a gente vê essas características como que é um debate que a gente já trouxe, que vem também na política sexual da carne, que é essas características e esses valores mais ligados ao sentimento e à emoção são valores minimizados e colocados nesse lugar privado, nesse lugar, e aí vai para a família, né, porque aí vem toda essa construção dessa noção de que esse cuidado, se a gente compartilha só entre os nossos, então a mulher que cuida da família inteira, mas é da família, e no máximo, né, aí algumas que vão ampliando isso e levam isso para todas as relações. Mas não é exatamente o cuidado esse cuidado que a gente está propondo aqui, que não é um cuidado à toa, né, que é trabalho, vira trabalho, que é o que a gente já falou aqui algumas vezes, que cai na coisa da reprodução social, que essa mulher, ela é obrigada a ter esse trabalho de cuidar de todo mundo, o trabalho fica só pra ela, e isso vira um trabalho não remunerado, e porque isso é amor, porque mulher é assim, porque mulher ama, porque mulher cuida, porque mãe ama demais e tal. Não é esse lugar. Mas é um lugar de entender que a gente tem essas conexões com as pessoas, e é que a palavra responsabilidade é muito forte, eu acho. É responsabilidade. Mas é responsabilidade de todo mundo. E quando você quebra essa lógica, você entende que todo mundo tem que cuidar de todo mundo, e que as relações elas são feitas a partir dos pequenos passos, das pequenas palavras que a gente troca com as pessoas, aí você vai descobrir que amor é muito maior do que só um amor romântico entre um casal, né? Entre duas pessoas, ou se você tem um relacionamento não monogâmico. Que as pessoas já descobrem isso na prática, né? Que você pode amar várias pessoas, você pode amar várias pessoas de várias formas, e que esse amor pode ser feito e compartilhado de várias maneiras, com pequenas ações no dia a dia. Então, a gente passa para essa lógica do cuidado para tudo, e é isso que a gente propõe para a gente conseguir viver depois dessa crise, né? Que a gente, de alguma forma, aprenda com essa crise a compartilhar mais. Eu amei que você falou desse amor, que é o amor geral, que é o amor por todas as pessoas, de responsabilidade, de confiança, de cuidado, que aí eu vou trazer de novo. Eu acho que também podemos fazer já a listinha de quantas vezes eu trouxe isso nesse podcast, que é o conceito de amor camarada, amor camaradagem, que a Débora Baldin, maravilhosa, volta pro YouTube, Débora maravilhosa, fez, que é um dos meus vídeos preferidos da vida, assim, que é o amor camarada que ela traz, que é um conceito da Alexandra Kollontai. E esse é o amor camarada, que é esse amor de amizade, de companheirismo, confiança e de anseio revolucionário. Ela fala, então a gente tá todo mundo unido, né? A gente tá todo mundo nessa, e um cuida de outro, todos se amam nessa maneira, porque a gente tem esse almejo, esse desejo de um outro tipo de sociedade, e que isso vai unir a gente, vai trazer essa força, que só unindo, né, gente? Só unindo esse amor individual, esse amor egoísta, esse amor que cobra, esse amor que mercantiliza, esse amor que é posse, não é nem amor, né? Isso não é, isso é o jeito que a gente foi ensinado a amar, mas a gente sabe muito bem que isso não é amor. Então, com essa energia, com esse espírito do amor camarada, do amor que cuida, do amor que olha, e do amor compartilhado entre todo mundo, eu acho que é essa mensagem que a gente quer trazer nesse episódio, de que tá tudo muito ruim, não é um... E já tava tudo muito ruim. Não é um conselho ou um episódio romântico de tipo, vamos ver o lado bom das coisas, que criticaram a Pugliese, que ela fez que as emissões de carbono já diminuíram e as pessoas agora estão tendo tem patinhos nos rios de beleza.
Não é sobre pegar, olhar uma merda que tá acontecendo e a crise e falar, olha o lado bom da crise. Não é isso. Não tem o lado bom, tá tudo muito errado. Já tava errado, tá mais errado, vai dar merda, muita gente vai morrer. Eu não sei como a gente vai recuperar dessa crise financeira, muita gente vai se ferrar nessa, o que tava ruim vai ficar pior, mas a gente precisa reconstruir de alguma maneira. Como a gente vai reconstruir e o que a gente vai aproveitar disso pra quando desmoronar tudo e a gente sair lá, abrir nossas portinhas, sair do cativeiro. Que jeito a gente vai sair, que tipo de sentimentos, que tipo de ética, que tipo de amor a gente vai querer construir por aí. Eu já tinha esse projeto antes do corona, tá? Isso já era uma coisa que já é a minha luta e já é o que eu quero propor pro mundo. Mas talvez para outras pessoas não tenha ficado claro a intensidade, a gravidade e o problema dessa crise desse sistema. E nessas oportunidades ser essa aba, esse momento de conversa, de olhar pro outro e falar assim... Tá tudo errado. Não é pra gente viver assim, não era pra gente viver assim, sabe? Existe uma possibilidade da gente sonhar com outro jeito de viver. Vamos trabalhar para que a gente viva dessa outra maneira? Então é aproveitar as brechas dentro do caos, gente. O quanto a gente conseguir de manter saudável e amando e se declarando para as pessoas. O quanto a gente acredita nesse projeto. Esse sistema, ele mantém as pessoas presas e dependentes dentro dele de tal forma que a gente não consegue ver outras perspectivas. E agora a gente vai ser obrigada a ver outras perspectivas. Esse é um negócio que a gente vai ter que repensar toda a nossa lógica de trabalho, toda a nossa lógica de modo de viver. E aí eu queria ler... que eu mandei uma mensagem num grupo de amigos, falando que eu tava bem preocupada, foi num momento de crise, assim, que eu tava muito preocupada com o trabalho, que provavelmente eu não vou ter muitos trabalhos nos próximos meses, porque meu trabalho é bem mecanizável, né, meu trabalho de designer, e eu posso ser facilmente substituída por qualquer outra pessoa. E aí, uma amiga, a Camila, mandou uma mensagem muito, muito bonita, que me deu muita esperança e me acalentou o coração, que foi... Vão surgir outros projetos que vão precisar de tu, Babi, da tua narrativa, do teu trabalho. Outras formas coletivas vão surgir em demandas nesses casos, até projetos sociais mesmo, e isso demanda equipe. De qualquer forma, você vai ter trabalho. E é verdade, assim, essa é uma coisa que a gente não consegue ver, porque a gente tá muito nesse sistema, a gente não consegue ver uma alternativa pra ele, tipo, se as pessoas não me contratarem, o que eu vou fazer? Eu me perdi, eu esqueci o que eu ia falar agora, tinha mais uma coisa. Ah, sim, e foi muito legal mandar num grupo também, outro grupo de outros amigos, e falar dessa preocupação, e eles falarem, Babi, a gente tá aqui pro que daí vier, se apertar pra vocês, a gente tem como segurar, sabe? Tipo, financeiramente, materialmente, em termos de lugar pra morar, sabe? Várias coisas assim, isso a gente tem, isso é muito legal de ver esse amor, sentir um calorzinho aqui dentro e falar, putz, essas pessoas me amam de verdade, sabe? Isso é muito legal. Exercendo a solidariedade do jeito que deveria ser e lembrando que a gente não tá sozinho, né? O liberalismo faz a gente muitas vezes achar que a gente tá sozinho, isso pro lado ruim de ficar, oh meu Deus, tô fudido e sozinho, pro lado da galera, tipo, me basto, faço dinheiro, compro minhas coisas, o dinheiro manda comprar as coisas que eu preciso e tal, pra gente relembrar que dinheiro não compra agora, a gente poder sair na rua e fazer as coisas. E a galera que tem grana pra caramba tá morrendo do mesmo jeito, né? Obviamente, de novo, a gente sabe, as condições são outras, mas assim, quando o vírus pega, meu filho, seu sistema ali, ele não sabe quanto dinheiro que você tem no banco, e é pro SUS que essa galera tá indo do mesmo jeito. Então, é solidariedade e lembrar que não somos nada, bosta nenhuma sozinho, que a gente tá junto nessa. É isso? Não, tem mais uma coisa, que a gente estava com a proposta de fazer os encontros presenciais do Trabalho em Transição a cada 2 meses, né, nosso projeto aí com a Lenara. Se você não sabe o que é isso, volta aí uns 3 episódios para trás. Episódio número 61, a gente fala sobre esse projeto de construir um novo modelo de trabalho, de construir um novo modelo de existir dentro da sociedade. E meio que veio a calhar, né? Assim, parece que o timing tá perfeito aqui, de tipo, putz, agora a gente realmente vai ter que repensar o trabalho. Algumas pessoas que a gente conhece já foram demitidas, algumas já estão com salário reduzido, hora de trabalho reduzida. Algumas pessoas não foram dispensadas do trabalho, estão com muito medo. Então, e estão se sentindo reféns do sistema, né? Então a gente vai continuar com os encontros, vamos nos organizar essa próxima semana para poder anunciar quando serão as datas certinhas. Todos Mas online a princípio, agora. Todos online, todo mundo no Brasil vai poder assistir. E a princípio na segunda semana de abril, né? Mais ou menos. Acho que é isso, né? É
isso, gente. Conta pra gente como é que vocês estão. Então, vamos se apegar nessa de, sim, conversar mais com as pessoas e desabafar coisas até mais profundas, mais de sentimento mesmo, com pessoas que você talvez não conversava. Acho que isso é uma oportunidade. Não achar que o seu problema é pequeno agora, porque tem tanta coisa pior. Então, por que eu vou falar pra minha amiga que eu tô sofrendo porque eu tô sem freela ou porque eu queria sair com um carinha que eu tava conversando e aí não dá mais pra sair, não sei o quê. É nessa hora que a gente tem as amigas, as pessoas próximas, ou no meu caso, desconhecidas, pra desabafar as coisas que são nossas, porque as nossas subjetividades continuam acontecendo e, de novo, não entrar na loucura de que eu não posso sentir porque tem gente muito pior, assim. Não. Senão a gente surta, então não deixando de vista que a gente vai precisar, sim, usar esse lugar de conforto pra ajudar quem tá mais fudido do que a gente, mas que isso não anula o que você tá sentindo agora, e o que você tá passando agora, e os problemas que você tá enfrentando agora. É não ser sem noção de colocar os seus problemas acima dos problemas do outro, ou achar que são os mesmos problemas quem tá na favela do que o seu, ou, enfim, todas as questões que a gente já falou aqui, mas usar uns lugares de apoio, de acolhimento, pra você poder falar das suas coisas também, né? Porque senão a gente vai surtar bonito e não queremos ninguém surtado aqui. Então vamos aproveitar esse tempinho pra repensar. E vamos, se vocês tiverem, não vou falar soluções, porque eu acho que meio que não existe solução. Alternativas para esse sistema, para esse tempo de quarentena, para quem não tá podendo parar o trabalho, pra gente poder compartilhar também com todo mundo que segue a gente, mas às vezes não ouve o episódio. E acho que todo mundo devia ouvir, mas, não dá pra obrigar as pessoas. Compartilhe com a gente, que a gente vai compartilhar nos nossos stories, no Twitter. E vamos seguir juntos, que eu acho que vai passar. Vai passar e vai ficar, não todo mundo bem, mas eu acho que vai talvez melhorar se a gente conseguir realmente pensar nessas alternativas. É isso, gente. Valeu. Valeu demais. Continuem aqui com a gente, que a gente não vai sair daqui. E a gente conta muito com vocês aí do outro lado. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.